Olá turma, professor Anderson aqui com vocês. Nesta aula estudaremos as propriedades da potenciação. Vamos fazer a introdução do assunto com as duas primeiras propriedades. A primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Vamos estudar esta propriedade e também a segunda. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber novos vídeos, dá um like no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Temos aqui a representação com letras, bases iguais, a base é o número de baixo e o expoente é o número de cima. Então bases iguais e uma multiplicação, lembrando que multiplicação é a mesma coisa de produto. Então quando temos bases iguais e a multiplicação, repetimos a base e somamos os expoentes. Vamos então para os exemplos numéricos. Já fiz o primeiro para que vocês possam entender. Temos aqui a letra A, com bases iguais, a base aqui é representada pelo número 3, e uma multiplicação. Então, repetimos a base 3 e somamos os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, na resposta final, temos 3 elevado à quinta. Agora, vamos ver este exemplo com base negativa. Observe que as bases são iguais, menos 4, e há uma multiplicação entre elas. Então, podemos aplicar o produto de potências de mesma base. Vamos repetir a base, menos 4, e vamos somar os expoentes. Como eles estão negativos, vamos colocar entre parênteses. Então, vamos colocar menos 2, e aí a regra é a soma. Vamos colocar o mais, e dentro do outro parênteses, o menos 3. Então, repetindo para que todos entendam. As bases são iguais, menos 4. Repetimos a base, como há uma multiplicação entre elas, somamos os expoentes. Como este expoente está negativo, repetimos o expoente menos 2, entre parênteses, pois está negativo, colocamos o mais da regra da soma de produtos de mesma base e colocamos a segunda, que é o menos 3, também entre parênteses. Agora vamos eliminar esses parênteses de cima. Repetimos o menos 4 e vamos eliminar os parênteses. De que forma? Vamos fazer este joguinho de sinal. O primeiro vai ser repetido sem o parênteses, que é o menos 2. E agora vamos fazer esse joguinho de sinal. Mais vezes menos dá menos. Então repetimos o 3. Ou também você poderia falar o seguinte: quando o número de fora do parênteses é positivo, não altera o sinal do número de dentro. Agora vamos dar a resposta final, repetindo a base menos 4. E vamos aplicar aquela regrinha que aprendemos em anos anteriores. Sinais iguais, conservamos o sinal e juntamos os números. 2 com 3, 5. Sinais iguais, conservamos o sinal e somamos os números. 2 com 3, 5. Então esta é a resposta final deste exercício. Vamos agora para a segunda propriedade, que é o quociente de potências de mesma base. Se na primeira propriedade era o produto, que lembra a multiplicação, na segunda propriedade é o quociente, que lembra a divisão. Então temos aqui bases iguais e uma divisão entre elas. Agora a regra é ao contrário. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Veja que tem um sinal de menos. Quando há uma multiplicação de bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Quando há uma divisão de bases iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Vamos ver com exemplos numéricos. Letra A, temos a mesma base, 4, só que há uma divisão entre elas. Então, repetimos a base e aí vamos aplicar a regrinha de subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 3, menos, que é da regrinha da divisão, o segundo expoente, que é 2. Então, agora repetimos a base, 4, e damos essa subtração. 3 menos 2, 1. Então, temos 4 elevado a 1. Vamos agora para o exemplo B. Bases negativas e uma divisão entre elas. Vamos repetir o parêntese. Menos 5. E agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui em cima. Colocamos entre parênteses. Vamos repetir entre parênteses esse menos 2. Só que agora a regrinha da divisão de bases iguais é a regrinha da subtração. Então o sinalzinho que vai ficar aqui no meio é este. É o menos. Vamos colocar aqui menos. Abrimos o outro parênteses e colocamos este menos 4.
Agora vamos efetuar da mesma forma que fizemos em cima. Vamos repetir o parênteses da base, que é o menos 5, e vamos trabalhar com essa situação, eliminando esses parênteses do expoente. Fazemos esse joguinho de sinal, mas primeiro repetimos este menos 2 fora do parênteses. O sinal aqui não se altera desse menos 2. Então repetimos o menos 2 e agora fazemos o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais, e agora repetimos o 4. Ou você também pode dizer, quando o sinal de fora do parênteses é negativo, altera o sinal de dentro. Então agora repetimos a base menos 5 e fazemos a regrinha que aprendemos em anos anteriores. Sinais diferentes, conservamos o sinal do maior e subtraímos. 4 tira 2, dá 2. Esta é a resposta final. Ou ainda você pode colocar menos 5 elevado a 2. Lembrando que no caso do sinal positivo não é obrigatório aparecer. Você pode colocar então menos 5 elevado a mais 2 ou menos 5 elevado a 2. É a mesma resposta. Agora, no caso do negativo, como está aqui neste exemplo acima, é obrigado a aparecer. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.